para você que está chegando aqui neste vídeo, nesta live. Hoje nós vamos falar sobre política e religião. Pesado, hein? Mas é segundo a igreja, o que a igreja diz. A galera já está chegando. Boa noite, meu caro. E aí, Denis, tranquilo? Tudo graças a Deus. Está me escutando bem? Tô sim, tranquilo. Eu vou só salvar aqui o nome da live para fixar Tranquilo. Católicos na Política, a palavra da igreja. Que responsabilidade, viu, Gabriel? Meu Deus do céu, eu já tô aqui com os documentos tudo riscado. Eu saí marcando aqui porque eu tenho que Olha, falar. e eu sou do tipo do cara que é tipo assim, vou marcar só os pontos importantes. Aí olha só como tudo é importante. Nossa! Massa! Gabriel, que alegria falar contigo, velho. Isso aí, cara. Tô aí, tô O na sábado área. tá entrando. Tu já fez live? Eu fiz umas aí, fiz uma pra Picos, outra lá pro Rio de Janeiro. Fiz Bacana. umas lives aí. Aí do ladinho tem um avião. Tu vai Aí, enviar. É tipo pra todo compartilhar a live, entendeu? É, pra galera vir e tal, prestigiar, bater recordes de audiência. Manda pra geral aqui. Tô mandando aqui pro pessoal. Vamos ver quem vai aparecer. Eu tô mandando pra católico, tô mandando pra evangélico. Eu tô mandando pra todo espírita. mundo, pros ateus Tô mandando também, pra pros todo satanistas mundo. que tem aqui também. Eita, velho, é um bicho engraçado. Tô mandando aqui pra galera. Então, pessoal, o Ninguém Quer Saber, esse conjunto de lives que eu faço, agora virou Live NQS, pra ficar um negócio assim mais jovem. E depois da minha viagem em Brasília, né, eu tô reestreando com meu amigo Gabriel Augusto, ele que é carioca, né, e mora em Paraíba, estuda letras, é discípulo da comunidade Shalom, é um cara estudioso, estuda tomismo, estuda conservadorismo, estuda doutrina social da igreja. A gente vai conversar sobre um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, uma nota doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política, do Joseph Ratzinger, nosso querido Bento XVI, e aprovado, né, publicação aprovada por nada mais, nada menos que João Paulo II. Então a gente vai falar um pouco desse documento. Nós não vamos opinar sobre política, nós vamos falar daquilo que a igreja nos ensina sobre a participação do católico na política. Exatamente. O legal desse documento é que ele foi escrito por um papa emérito e aprovado por um santo. Então, tem como estar errado, né? Não, definitivamente não. Mas fala aí mais desse documento, como foi que tu chegou nele, etc. Cara, na realidade, esse documento eu cheguei a partir de um artigo do padre Paulo Ricardo. Né? Ele escreveu um artigo logo após uma fala do Papa Francisco, onde o Papa Francisco... E aí já começando o nosso bate-papo, né? Porque era por onde eu queria começar mesmo. O Papa Francisco, ele disse que para o cristão católico, a política é a mais alta forma de caridade. Então, muitas vezes a gente vai olhando, né, para a política com um olhar criminalizado pelos atos muito claros que a gente vai observando, criminosos, né? A gente vai observando aí de anos sem o nosso protagonismo. E interessante que eu fui vendo algumas falas também do próprio padre Paulo Ricardo. Ele dizia: ora, se há corrupção na política, se há mentiras, se há conluio na política, é porque nós ainda não assumimos o nosso papel na igreja, o nosso papel na política. Uhum. E aí a gente vai observar, como igreja, porque aí a gente vai observar no documento que, na realidade, o papel do católico na política é preservar a verdade, é preservar a liberdade. E aí eu falei, cara, é isso. Aí eu fui atrás do link que ele tinha colocado no final desse artigo e encontrei esse documento maravilhoso. Nossa. Maravilhoso.
É uma lavada de alma esse documento. E o legal, que lá no início, ele diz para quem se destina o documento, né? Uhum. Aí ele fala assim, ó, a nota é endereçada aos bispos da Igreja Católica e, de modo especial, aos políticos católicos e a todos os fiéis leigos chamados a tomar parte na vida pública e política nas sociedades democráticas. Então, tipo assim, abarcou tudo. Sim. Abarcou tudo. E também tem um outro caráter, né? Aqui. A gente observa que quando ele fala os fiéis leigos chamados a tomar parte da vida pública, ele já diz, a política é vocação. Uhum. É Exato. Vocação. É um chamado do cristão. É um chamado do cristão. Do Antônio Carlos comentou uma postagem minha esses dias, do Antônio Keller, né, para os que preferem, ele falou, né, que é direito e dever do leigo se envolver com a política. E o documento, ele fala algumas vezes, ele é até redundante, ele frisa, né, assim, a obrigação moral que o leigo tem, né, não é dado o direito ao leigo de se afastar dos temas da cultura e da política, da questão temporal, né? É incrível. Exatamente. E é incrível como a gente está no lado oposto, né? A gente está indo na direção contrária. E justamente por falta de entendimento do papel, do real papel. E eu acho que esse documento ele vem trazer esse caráter. Um caráter de observar que, desculpa, nós já nos envolvemos com a política indiretamente. No Brasil, o voto é obrigatório. Então, eu preciso votar. Eu preciso eleger alguém. Uhum. Então, eu já estou diretamente ligado à política. Mais à frente aqui, ele vai colocar assim, até a frase de São Tomás Moro, que é o padroeiro dos governantes e políticos. São Tomás Moro, ele é mártir. Oi? Foi esses dias. Essa semana. Exatamente. E aí ele tem uma frase dele que diz assim, o homem não pode separar-se de Deus, nem a política da moral. Exato. E aí, se a gente for entrando mais no texto, ele vai dizer que, quando ele vai falar de laicismo, que ele vai tratar... Primeiro, ele trata de forma histórica como se dá a participação, a relação igreja e política, né? Uhum. E aí ele vai citar esse santo, mas lá na frente ele vai falar do laicismo. Antes que tu passe aí, já que tu tá pesquisando, só para frisar essa parte aqui que tu falou, né? Os fiéis leigos não podem, de maneira nenhuma, abdicar de participar da política. Os fiéis leigos não podem, de maneira nenhuma, abdicar de participar da política. Isso não é o Denis, não é o Gabriel, né? Não. É Bento XVI, com a aprovação de João Paulo II, que estão nos exortando. Perceba, como eu falei, como estamos indo no caminho oposto mesmo. Mas, perdão, continua aí. Exatamente. E aí, quando ele fala isso, eu vou entrar nisso que você comentou agora, porque a gente observa essa criminalização da política. Por causa das atitudes dos políticos da velha política, a gente acaba colocando tudo no mesmo saco e dizendo, político não presta. Não presta, eu não quero me envolver. Só que é um grande engano, eu já estou diretamente envolvido. Quando eu voto de qualquer maneira... quando eu voto... Pois é. E quando eu voto de qualquer maneira, cara, eu voto sem mesmo pensar numa legenda política ou alguma coisa do gênero, eu estou, de certa forma, trazendo todo um resultado negativo ou positivo segundo as minhas escolhas.
E aí, muitas vezes, as nossas escolhas, e é isso que o documento vem frisar, muitas vezes as nossas escolhas, elas vão de encontro com a moral, com aquilo que o cristão deveria defender com unhas e dentes. Inclusive, o documento fala, se por um acaso, as questões morais, temporais, forem de encontro às questões essenciais da vida natural, né, da lei natural, e aí é uma coisa que ele vai frisando durante todo o documento, o cristão ele tem que intervir de todas as maneiras, ele convoca os bispos a tomar partido. Então, aqueles que não poderiam tomar um partido acerca das questões políticas diretas, eles têm o dever de tomar o partido. Para você ver como que é sério essa questão da defesa da lei natural, da moral e etc. E ele lista aqui, né, quais são esses elementos. Ele fala, por exemplo, da questão do aborto, da questão da eutanásia, da tutela e promoção da família, fundada no matrimônio monogâmico de pessoas do mesmo sexo. Olha só, ele fala da liberdade e da educação que os pais têm em relação aos próprios filhos. Já escutei que a igreja é contra o homeschooling, mas está aqui no documento e no próprio catecismo fala que é direito dos pais escolher qual a melhor forma de educar os filhos. Fala também até da questão econômica, olha só, da questão da justiça social, do princípio da solidariedade humana e da subsidiariedade, que aí já tem relação com a parte econômica da doutrina social. E do tema da paz, claramente, né? Que o documento, ele deixa claro que paz é essa. Ele fala que não é uma paz secularizada ou ideológica. Olha só o que ele fala, mas a paz que é fruto da justiça e efeito da caridade. O povo já fica imaginando outros temas, mas eu poderia falar, por exemplo, do tema da segurança pública, né? Uhum. Parece que a gente não tem nada a ver com isso, com 50 mil mortes por ano e tal, e é totalmente contrário, né? Tá aqui, ó. Então, nesses casos que o empenho dos católicos se torna mais evidente e grávido de responsabilidade. Olha só, se torna um pecado de omissão, né? Se eu me isento dessas realidades. O mais interessante, Denis, é que ele vai colocar todas essas questões em uma coisa essencial, que ele vai chamar de a preservação da pessoa humana. Ele torna isso essencial. E aí, isso sendo o cerne, todas as outras coisas, elas são frutos disso. Quando eu penso na vida humana e o bem comum, eu tiro todas as realidades individualistas e individuais. E aí, para ser um pouquinho polêmico, né? As questões individuais, a gente pode dar nomes aqui, que é a causa negra, os gays, a causa gay, e etc. Que são causas individuais, mas que você, se você colocar no cerne, que é a preservação da pessoa humana, e você dizer, nós somos raça humana, você chega na matriz que a igreja quer defender, que é a lei natural das coisas. Que é a lei natural das coisas. Então, só quem vai debater sobre isso é quem tem um evangelho como visão de mundo. Não tem como você debater essas discussões, por quê? Porque o relativismo está aí. Está dentro das nossas universidades. Entende? Que quer tornar o que a lei natural, que é aquela lei sólida de todas as coisas, que é intransmutável, irrelativo. Depende do ponto de vista. Depende da forma que eu observo. E aí a gente começa a dizer que o mundo é moldável à minha realidade individual. E aí eu digo, dane-se para quem não adere à minha realidade individual. Não importa se eu vou ferir o outro. Eu quero trazer um bem individual. Sendo que a política é coletiva. Ela tem uma influência coletiva na nossa vida. Então, está aí a grande responsabilidade de nós cristãos.
E o mais interessante que o padre Paulo Ricardo ele ia dizendo assim, como é, meu Deus? Que tudo se inicia pela evangelização. Toda a realidade política que a gente está falando aqui, todas as dimensões políticas, lei natural, preservação da vida, preservação da pessoa humana, ela precisa trazer culturalmente na cabeça do cristão, na sua evangelização. E aí a gente entra numa realidade chamada respeito humano. Muitas vezes, por respeito humano, na nossa evangelização, nós não tocamos nessas realidades. E aí nos tornamos omissos. Esse documento ele vem tirar esse silêncio da omissão. Ele vem trazer à tona o seguinte, olha só, cara, presta atenção. Eu imagino o Hartson falando isso, né? Falando desse jeito. Cara, presta atenção. Olha sem só. Máscara. Sem máscara. O cara mitando lá, né? Todo mundo de máscara e ele sem máscara. Eu imagino ele dizendo assim, cara, presta atenção. A sua vida espiritual não está separada do mundo material. Uma coisa é consequência da outra. Como é que você vê a injustiça do mundo e se abstém dela se Jesus Cristo vivia a realidade espiritual, rezava e ia de encontro à injustiça moral, à injustiça política do seu povo na sua época? Que diabo de cristão que eu vou ser se eu vivo só pelo Espírito e não transbordo no mundo o meu testemunho de vida? Primeiro que o Espírito nem deixa isso acontecer. Né? O Espírito Santo não deixa isso acontecer. Eu fico... Hoje em dia fica muito em voga nos chamar de ultracatólicos, né? Ai, muito bom. Eu fico imaginando o que diriam de Pedro e Paulo. Se nós somos ultracatólicos, iam chamar de Osama Bin Laden. Essa galera que morreu engolida por leão, né? Se a gente é ultracatólico, o que é que eles são? Pedro que de manhã cedo estava em cima do telhado pregando para os outros a verdade que Jesus Cristo tinha ressuscitado sem medo. Eu fico imaginando. Cara. Outro fato que eu fico imaginando é Paulo, lá no Panteão. Quando ele vê aquele Deus desconhecido, sobe lá e fala, esse Deus desconhecido morreu e ressuscitou. Aí o ultracatólico aí, né? E aí, às vezes, a gente fica com medo de defender coisas basilares da nossa história e da nossa vida. Né? Mas continua aí. Vamos... Pesado, forte. Então, tu falou aí do relativismo cultural, eu queria puxar um gancho aqui que já está no item 3 do documento, que é talvez uma confusão de que muitos católicos fazem daquilo que tem no catecismo, e o documento ele vem ensinar isso, da pluralidade, né? Sim. O pluralismo das opiniões políticas, que a igreja defende o pluralismo das opiniões políticas. Só que se tu faz uma análise superficial desse argumento, que está lá no catecismo, a pessoa diz, olha aqui, a igreja diz que eu posso acreditar no que eu quiser e defender o que eu quiser. O documento ele vai lá e dá um carrinho e ele fala que não tem nada a ver com essa concepção relativista do pluralismo, nada tem a ver com essa liberdade dos cidadãos. Há uma liberdade, porém há uma fidelidade necessária que o católico deve ter à moral. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. E a gente observar aquilo que a gente estava comentando. As realidades temporais, elas precisam e devem ser discutidas. Porque ele vai dizer, né? Quando ele fala do pluralismo temporal,
são as realidades específicas de cada tempo, de cada época, de cada era, que devem sim ser discutidas. Elas devem ser discutidas e elas é bom que discutamos. E a gente precisa estar dentro dessa discussão. Né? Quando lá na nossa universidade o cara começa a discutir toda aquela baboseira que a gente escuta, né? Enfim, não vou comentar, não vou entrar. Mas vamos deixa isso para outra live, para aquele outro tema. Isso, certo. Ali tu vai meter. Ali é o caroço mesmo, não tem nem dó. Não tem como. Desde o Deus Che Guevara até o assassino de criancinha Stalin. Mas vamos lá. E aí, só que o que o Ratzinger ele coloca é que todas essas discussões, o nosso papel é trazer em voga as matrizes morais. E aí, cara, isso que tem que ficar bem claro para nós como cristãos. O que são as matrizes morais que ele foi dizendo ali? E o porquê que eu defendo essas matrizes morais? Eu não posso, e aí fica a dica, eu não posso ouvir falar e repetir. Eu preciso questionar, eu preciso estudar, eu preciso... Daí a importância da formação intelectual. Preciso entender o que é concepção, por que o cristão defende a vida desde a concepção até a morte natural. Porque o que o mundo quer é destruir, tirar da cabecinha da humanidade que o sofrimento faz parte da vida. Que você gestar um filho sem ter condições de criá-lo faz parte da sua vida e faz parte do aprendizado, do amadurecimento da mãe. Por exemplo, eu sou filho único de mãe solteira e mesmo assim nunca passou pela cabeça da minha mãe o aborto. Ela não tinha a menor condição de me criar. Tão tal que com 3 anos eu fui morar com os meus avós, porque ela precisava trabalhar e não tinha com que eu ficasse. Mas se eu perguntar para minha mãe hoje o quanto ela aprendeu com esses perrengues, com esse sofrimento, não consegue descrever. E o que hoje se quer é destruir essa ideia de que o sofrimento faz parte da vida. Quando a gente entende essas questões morais, eu consigo, com toda tranquilidade, entrar nas realidades temporais. Porque é ali que eu vou conseguir discernir o que é bom para o bem comum. E aí o documento ele vai falar sempre do bem comum. O que é bom para o bem comum e o que fere o indivíduo enquanto tal. É interessante que ele vai dar vários exemplos, inclusive da liberdade religiosa, né? Quando ele vai falar do laicismo. E ele fala, olha só, o católico, ele não vai entrar na política para tornar a lei de Deus a lei humana. Mas é sob a luz das leis de Deus contribuir com a sociedade civil. Porque a moral entrou na igreja a partir das leis naturais, observando as leis naturais. Então, a moral que a igreja prega, ela faz parte da sociedade civil. Isso é muito interessante. Massa. Porque você já desvincula, ele é católico, ele vai defender aquele moralismo católico. Não, a moral ela faz... Exatamente. Não tem nada a ver. Exatamente. O documento fala, é uma questão ontológica. Elementos da dignidade humana. É algo que simplesmente é. Não é porque a igreja está falando. É algo que é. As liberdades, os direitos inalienáveis que falam, né, da vida, a questão da liberdade mesmo, enfim.
esses elementos não foram a igreja que nos deram. Como você Exatamente. falou, são naturais. A natureza é da nossa natureza. Aquela coisa filosófica. É o ser. É e pronto. Não tem... Aí a questão é que esse pessoal, ele usa essa desculpazinha por conta da omissão de muitos católicos. Não pode misturar fé e religião. Aí usa essa frase. Não pode misturar fé e religião. Vamos lá. Se não pode, o que foi que Jesus fez? O que foi que os santos fizeram? São Tomás morto. O que esse povo fez? Por que os cristeiros aconteceu aquela situação lá? Como é muito difícil, é como o Bento fala, é muito difícil separar o elemento transcendente do elemento imanente, porque a gente está aqui. A gente não tem como viver numa bolha. Não dá, cara. Como é que eu quero evangelizar o homem de hoje? O cara é ateu, o cara é relativista, o cara é consumista. A mulher é feminista, agora o homem também é feminista. Como é que evangeliza essas pessoas sem tocar nesses temas? Sem intervir culturalmente? Não dá, cara. E na realidade, cara, eu vou falar de novo do padre Paulo Ricardo, né? É impossível, cara, ir para uma realidade pública, política, sem trazer para ela a sua visão de mundo. Se eu sou cristão, eu trago a visão do mundo cristão. Se eu sou espírita, eu trago a minha visão, a minha forma de ver o mundo. Uhum. E se eu sou ateu, eu trago a minha forma de ver o mundo. Claro. E outra coisa, se você acha que o ateu ele é uma pessoa não religiosa, está muito enganado. Porque o ateísmo, quem é o Deus dele? É ele mesmo. Sim. Então, o que o ateu vai trazer para a política é esse relacionamento que ele tem com Deus de si mesmo. Enquanto o cristão, ele vai trazer a visão que ele tem da caridade de Cristo. Uhum. A visão que ele tem do Evangelho. Mas não vai tornar as leis da igreja as leis do mundo. Leis civis. Entende? As leis civis. Exatamente. Massa, isso que tu falou é perfeito. Eu poderia dizer que o homem, ele é um ser religioso também por natureza. Tu pega, por exemplo, sei lá, um texto do Olavo que ele faz a comparação de espiritualidade e militância. O cara que é militante numa causa X, que a vida dele gira em torno da causa X, perceba que a relação que essa pessoa tem com a causa X é a mesma relação que nós temos com Deus. Exatamente. É uma idolatria. Não dá para separar, né? A mulher que defende o feminismo. O feminismo é o Deus da vida dela. O cara que é liberal, que é consumista, é o consumo. O cara do hedonismo, enfim. E aí, a importância hoje da questão da conversão intelectual, né? Acho que é um tema caro para nós. Hoje, o homem de hoje tem uma necessidade de uma conversão também intelectual. Não sei se tu concorda. Fala sobre isso. Cara, eu concordo plenamente. É óbvio, porque basta você olhar para a história. Na história, se você precisava registrar algo muito importante, você escrevia um livro. Você escrevia no papel. E aquele papel era muito caro, papiro, né? E ele colocava ali coisas essenciais para a humanidade. E durante o decorrer da história humana, se a gente for fazer, os livros que trouxeram a experiência do homem de mundo para o hoje. Por isso que o professor Olavo bate muito na tecla de que nós precisamos de pessoas que escrevam mais, que façam poemas, escrevam músicas, escrevam contos, romances, porque é ali que você vai colocar toda a sua carga de experiência de mundo. E também
é ali aonde você é livre de todo conceito ideológico externo. Porque hoje nós vivemos uma pseudo-pandemia, porque a pandemia acabou, né? Só tem coronavírus no Brasil agora. A Itália já passou, Espanha já passou, né? A China só foi uma cidade, nunca entrou na minha cabeça isso, mas enfim, só o Wuhan teve. Nunca a China fechou toda, nunca. É. Só o Wuhan que teve o negócio, o vírus. Fechar e todo mundo fechou, é isso. O vírus saiu voando e foi direto para a Itália, porque ela gosta de pizza, né? Enfim. Mas hoje nós vivemos essa realidade. E ficamos presos dentro da nossa casa com uma janela ideológica, aonde as pessoas a mídia tradicional joga o que ela quiser na cabeça do povo. Do povo acredita. E mais, você não pode nem criticar. Você não pode confrontar. Agora é crime, né? Agora é crime. Então, o católico ele precisa buscar no magistério da igreja, na vida dos santos, na história dos santos, aquilo que ele precisa trazer para o hoje, para aquela realidade que a gente estava falando do pluralismo temporal. Trazer a debate, fazer-se conhecer. Hoje, infelizmente, as nossas catequeses são fraquíssimas. Né? Tanto que o cara sai da crisma, por exemplo, e não assume nada na igreja. Porque ali ele não tem... Ou assume que não quer assumir. O que é mais trágico ainda. Eita, meu Deus, desculpa. Gente, eu tô rindo, mas é muito trágico. Nossa senhora, a crise do século XXI, dos ismos, Cara, mas eu queria colocar um ponto que eu acho interessante. Tá. Que o texto ele vai falar da militância, né? É outra coisa que eu escutei, católico não pode ser militante. Exatamente. Aí eu vou ler aqui na íntegra essa parte, tá, para a gente discutir. Porque tá, é um fato, né? A gente fala, o católico não pode ser militante, não pode se filiar a partido nenhum, não sei o quê, né? Mas olha aqui. Para atualizar a galera aqui, gente, eu e o Gabriel, nós somos do Instituto Veritas. A gente tem um grupo de estudo onde a gente se aprofunda em temas voltados à doutrina da igreja e à sociedade, né? Eu faço uma série de lives chamada Ninguém Quer Saber, então tem várias outras lives salvas no meu GTV. Tem live com Dom Keller, tem live com padres, tem lives com ativistas, são temas variados, então vai lá no meu GTV que tem várias lives muito boas mesmo. A live com Dom Antônio Keller, Bispo de Frederico Westphalen, então, a live com Daniele Osório sobre a questão da gerência do tempo. Então acompanha aí, né? O pessoal que não me conhece me segue, o pessoal que não conhece o Gabriel segue, ele segue o Instituto Veritas também. E hoje a gente está falando de um documento que é escrito na época cardeal, né, o Bento XVI, e aprovado por João Paulo II, sobre a postura do católico na política, né? Boa noite, pessoal que está entrando. O nome do documento é Nota Doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política. Pesquisa Nota Doutrinal Política Católica e aparece. E aí o Gabriel vai continuar, ele vai ler um trecho aqui para vocês entenderem mais profundamente a riqueza que é esse documento. Você encontra no Google Fácil, no site do Vaticano. Vai lá, Gabriel, lê pra gente. Então, essa parte ela vai falar da militância, né? Tá. E aí ele diz assim, no plano da militância política concreta, há que ter presente que o caráter contingente de algumas escolhas em matéria social, o fato de muitas vezes serem moralmente possíveis diversas estratégias para realizar ou garantir o mesmo valor substancial de fundo, a possibilidade de interpretar de maneira diferente alguns princípios basilares da teoria política, bem como a complexidade técnica de grande parte dos problemas políticos, explica um fato, preste atenção, de geralmente poder dar-se uma pluralidade de partidos
dentro dos quais os católicos devem, frisem essa frase, devem escolher a sua militância para exercer, sobretudo através da representação parlamentar, o seu direito-dever na construção da vida civil de um país. Ou seja, não sou eu que estou dizendo. É um Papa Emérito assinado por um santo. Fantástico. Então, meu irmão, não venha criticar o cara que está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Eita, você deveria estar agindo da mesma forma de quem você critica. É ou não é, cara? Porque eu parei e me questionei. Isso que eu estou falando aqui, eu estou me questionando. Imensa de chorar, porque eu te falei que foi lavado na alma esse documento. Pois é, cara. Partidos, convicções, né? Sempre tentando ser fiel ao máximo à lei natural, à moral católica e tal, mas eu não tenho pleno conhecimento dos documentos. Inclusive, são 14 cartas aqui que formam a doutrina social da igreja, são vários documentos que eles citam. Mas esses dias, uma pessoa falou para mim: ei, tu tá sabendo que geral tá falando de ti, né? Porque eu fui para Brasília, eu participei de manifestações, tenho tomado partido publicamente, várias pessoas me excluíram, várias pessoas se afastaram de mim. E eu fui fazendo uma opção mesmo ali em Deus, na oração, né? Cara, tô sabendo o que estão falando, o que estão questionando, mas assim, eu tô tranquilo. Eu tô de boa porque eu não preciso que um padre, um bispo, alguém diga para mim qual é o meu papel. Tá aqui, tá no site do Vaticano, tá lá, tá disponível. Eu me lembro da história lá dessa PL aí, que eu já tava metendo pau nessa questão de fake news há muito tempo, e era só eu ali, metendo pau, dizendo que tá errado isso aí, nossa liberdade ninguém pode tomar, não tem nada a ver com o Congresso, não tem que se meter nisso, sabe o que a gente posta, deixa de postar, a não ser que seja crime mesmo, mas agora é crime de opinião, que é um absurdo. E aí, só depois do padre Paulo Ricardo ter lançado um vídeo que viralizou, é que a galera começou a republicar o vídeo e falar, tipo, tudo bem, graças a Deus o padre Paulo Ricardo fez isso. Mas o Dom Antônio Carlos, bispo da nossa Santa Igreja, falou uma coisa importante na live com ele. O protagonismo do leigo. O bispo tem o que fazer. Ele falou com essas palavras praticamente. A gente tem o que fazer, são muitas coisas. A gente não tem condição de sempre estar dando resposta a todas as questões temporais na via política. Até porque todo dia acontecem coisas. E o Dom Antônio falou, não esperem por padre, não esperem por bispo, não esperem. É papel do leigo, o protagonismo é do leigo. É o leigo. É a vocação do leigo. É a vocação. Porque a vocação do bispo é ser sacerdote ordenado. Mas a vocação do leigo é ser sal e luz do mundo. Como é que eu sou sal e luz do mundo? Né? Aquela passagem, né? Ninguém acende uma vela para botar debaixo da mesa. É do alqueire. Exato. Ninguém acende uma vela para botar debaixo da mesa, para botar num lugar escondido. Mas acende para iluminar. E se o evangelho ilumina a minha vida precisa iluminar o mundo. E se não ilumina o mundo por completo? Porque a política faz parte do mundo. Entende? Complicado. Então, a igreja, ele fala, olha só, você tem sim que se envolver, você tem sim que entrar dentro de um partido, se essa for a sua vocação, isso é claro também, mas não é porque a sua vocação não é agir ativamente na política que você vai ser omisso, né? Óbvio, porque ele vai falar aqui na frente, quando a vida de uma criança estiver em risco por conta de uma lei que aprova o aborto, você tem que ir para a rua. Você tem que mostrar para as instituições, para os governantes, para aqueles que você elegeu, que você não concorda com isso. Entende? E aí o mais interessante, que se a gente prosseguir aqui, porque primeiro ele fala, tranquilo, escolhe aí um partido legal,
Uhum. Entendeu? Se quiser se candidatar, se candidate. Se essa for a sua vocação, reze, né? Mas aí ele continua. Tal constatação óbvia não pode, todavia, confundir-se com o individualismo, o indistinto pluralismo na escolha dos princípios morais e dos valores substanciais a que se fez referência. Ou seja, galerinha do PT, galerinha da JPT, leia o Estatuto do Partido e veja se o partido no qual você está se filiando não fere a moral que nós estamos falando aqui, que a igreja está falando aqui. A vida humana, a família, a instituição família. Porque no governo passado, você queria tirar Dia das Mães e Dia dos Pais. E o que o católico fez? Nada. Sabe quem defendeu? Nossos irmãos protestantes. E aí depois a gente reclama, porque a igreja está sendo perseguida, porque lá no Chile estão entrando dentro das igrejas, tirando o padre no meio da Eucaristia, jogando para fora, queimando imagem. Nossa, é o fim do mundo. É o fim do mundo e você está sendo o cavaleiro do Apocalipse. Porque você não toma partido, pô. Porque nós não tomamos partido. Ou toma o errado, né? No caso ou toma o partido errado. No caso da Nicarágua. Exatamente. Só para pegar esse gancho de tomar o partido errado, para não dizer que a gente está sendo tendencioso, olha só o que o documento fala na parte lá dos temas que não são questionáveis, que é a obrigação, né, que é quando o governo católico deve ser mais evidente e grave de responsabilidade. Uhum. Quando existe, por exemplo, uma visão, eu não estou encontrando aqui, mas é quando há uma visão utópica de mundo. Acha aí, pô, porque ele fala bem claro. Tipo, muito fácil. Na parte do debate cultural e político? Achei. Há que recusar as posições políticas e os comportamentos que se inspiram numa visão utópica que, ao transformar a tradição da fé bíblica numa espécie de profetismo sem Deus, instrumentaliza a mensagem religiosa, orientando a consciência para uma esperança unicamente terrena que anula ou redimensiona a atenção cristã para a vida eterna. Vamos ser claros? Socialismo, não. Comunismo, não. Social-democracia, não. Ideologias de esquerda, não. Vamos ser bem claros. Marxismo, não. Mas Gramscismo, é exatamente não. isso. Ponto. Não, e aí eu vou dizer por quê. Eu não sei se a galera acompanhou, mas teve um debate lá no programa na Band, que o Ala tava a galera lá, e tinha um cientista político que disse, olha, nessa hora quase que eu quebrei meu celular, cara, na moral, porque o cara disse que tem um monte de católicos na China. O cara falou, não, eu ando pela China e tem várias igrejas católicas. Tem vários católicos indo à missa na China. Eu falei, beleza. Quem é que elege esses bichos? Quem é que controla o evangelho? Quem é que instrumentaliza a igreja? O Partido Comunista Chinês. E no Brasil, nós não estamos longe disso. Nós vemos uma leitura do evangelho puramente social, marxista, e a gente acha normal. E aí a gente vai para a missa, senta lá... Trabalhar. Dar o pão, né? Aí eu tô rindo, mas eu quero chorar, na verdade, viu? Dança aí, nego nagô. Dança aí, nego nagô. Nego nagô na missa, mas a gente vê padre entrando. Tu já viu a missa do coco? Não, cara. Tem a missa do coco. O coco é um Kinder Ovo. Porque na procissão de entrada, o padre entra com o coco dançando, rodando.
Aí chega lá no altar, sabe o que ele faz? Ele abre o coco. E sabe o que tem dentro do coco? A Bíblia. É o Kinder Coco. Não, eu não estou brincando. Pesquisem no YouTube. Missa do Coco. E aí você tem a instrumentalização da igreja, você tem uma visão marxista do evangelho, você tem a banalização do sagrado, e isso tudo vindo de leis, vindo de ideias subversivas ao evangelho, subversivas do que a igreja pensa. E aí, cara, tudo bem, você não é católico, legal, mas faz parte da matriz da moral e a matriz da lei natural a liberdade religiosa. Instrumentalizar a igreja é você aprisionar a religião ao Estado. E a gente vota no cara que faz isso. 9 dedos, né? Entende? Então, cara, é assim, é luz para nós isso aqui, cara. Isso aqui é luz para nós cristãos católicos que estamos revoltados com a perseguição da igreja, e não entendemos por quê. Por que eu preservo a castidade, enquanto o mundo fala, use camisinha? E ainda critico a ministra que defende a castidade. Porque eu sou católico, sou bom e eu quero lacrar no Twitter. Exatamente. Real, Exatamente. Parabéns. Legal, viu? Tem alguém defendendo a castidade lá e a gente metendo pau. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não gosto como o presidente fala. Eu não gosto. Que ele xinga. Eu prefiro o presidente que xinga do que um presidente que rouba, né? Que rouba a esperança do povo. Que rouba o dinheiro do povo. A expectativa do povo. O individualismo do povo. Rouba, mais faz. Faz o quê? Te dá uma dentadura. Te dá um saco de cimento. E faz sítio em Atibaia. Vamos que já caminhando para o final, eu queria só falar aqui um trecho que tem no documento. Eu vou ler corrido, que ele já é bem claro, a gente não comenta esse, depois a gente vai para o último tópico. Aconteceu em circunstâncias recentes que também dentro de algumas associações ou organizações de inspiração católica surgiram orientações em defesa de forças e movimentos políticos que, em questões éticas fundamentais, exprimiram posições contrárias ao ensinamento moral e social da Igreja. Tais escolhas e alinhamentos, estando em contradição com princípios basilares da consciência cristã, não são compatíveis com a pertença a associações e organizações que se definem católicas. Verificou-se igualmente que certas revistas e jornais católicos em determinados países, por ocasião de opções políticas, orientaram os eleitores de modo ambíguo e incoerente, criando equívocos sobre o sentido da autonomia dos católicos em política e não tendo em conta os princípios acima referidos. O movimento Mulheres Católicas pelo Direito de Decidir, as comunidades eclesiais de base aqui no Brasil, algumas livrarias também que insistem em vender um monte de livro do Leonardo Boff, de Teologia da Libertação, que eu fico pé da vida quando eu vou lá nessas livrarias e tá lá um monte de livro herege, declaradamente herege. A igreja já deixou claro, né, que é heresia. Mas já passando aqui para a conclusão. As orientações contidas na presente nota entendem iluminar um dos mais importantes aspectos da unidade de vida do cristão, a coerência, aquilo que tu falou, entre a fé e a vida, entre o evangelho e a cultura. Este documento exorta os fiéis a cumprirem fielmente os seus deveres temporais, deixando-se conduzir pelo espírito do evangelho. É aquilo que a gente estava falando. Primeiro eu preciso conhecer
o que é basilar, o que é básico, para depois eu começar a não influenciar, mas enriquecer a cultura temporal com aquilo que é basilar. Aí entra a importância da alta cultura mesmo. Uhum. Da alta cultura. E a alta cultura, pasmem, você não vai encontrar na universidade. Pasmem. Sabe por quê? Porque lá só mostra um lado da história. Né? Então, o católico, ele tem que ser inquieto. Ele tem que se inquietar. Porque, da mesma forma que uma notícia ruim de um político que roubou ou de um político que agiu mal sai na televisão e aquilo me tira a paz, me revolta, eu tenho que transformar essa revolta em combustível para conhecer mais e enriquecer a sociedade de hoje. Porque senão vai ficar tudo na mesma coisa. Quem quer dominar vai continuar dominando. Vai continuar dominando. Olha, eu li aqui. Pior que pareceu mesmo. Valeu, Matheus, realmente pareceu. Eu sei que eu tava com algo uns dias antes dele ir pra Band, mas ainda não é. Cara, tá o sósia dele. É o Coppola e o Alan Pessoa. O povo lá em Brasília tá me apelidando de Copolinha, pô. Copolinha. Copolinha. Eita, velho. Mas é engraçado, né? Como a gente está lendo esse documento aqui, a gente é exceção no meio desse negócio, principalmente aqui no Nordeste. Você vê o Taiguara, tem o Felipe Altamir também, tem uma galera aí das alta cultura, o pessoal que está estudando, que está se formando, que está tentando ser uma luz aqui no Nordeste também, né? Um local naturalmente, por natureza, conservador, de pessoas, de bons católicos, inclusive, mas que foram também enganados, né, pelo sistema, pela hegemonia cultural, pela estratégia de dominação, né, do Gramsci, da escola de Frankfurt, que seja. É engraçado, tipo, tava lá, fui lá em Brasília, fui na frente da Polícia Federal no dia que a Sara foi presa. É uma prisão ilegal, né, ela é uma pessoa católica, uma pessoa que reza o texto, que tem um testemunho de vida, de conversão, X. E eu fui lá prestar meu apoio, e as pessoas que estavam lá estavam com o texto na mão, tá? E no dia seguinte que eu estava com essas pessoas foram presas também, né? E como eu fui criticado, umas 30 pessoas me excluíram por causa das minhas postagens contra o STF a favor da soltura da Sara. Digo, velho, qual é o catolicismo dessas pessoas? Eu fico me questionando. Eu tô atrás de justiça. Elas podem até não concordar, né? Porque, sei lá, não tem entendimento de todo. Mas por que achar que eu não tô no meu direito? Né? Uhum. Ou no meu dever, como eu acredito que seja mais um dever do que um direito. Porque não tá sendo interessante essa fase da minha vida. Um monte de gente deixando de falar comigo, me excluindo, me criticando. Eu sei, eu tô há 10 anos na igreja, eu sei como funciona a língua das pessoas na igreja, né? Mas assim, eu uso isso como combustível também, sabe? É um combustível. Porque se São Francisco foi perseguido, se o padre foi perseguido, o pobre do Denis está sendo também, eu tenho mais a que louvar o Senhor, porque tá bem aqui, ó. Doutrina, tradição, magistério, escrituras. É isso. Eu não preciso que o padre Paulo Ricardo publique um negócio contra a PL e tal, a lei tal, porque eu tenho uma consciência e Deus me deu essa autonomia de consciência. Eu vi uma história esses dias, a gente tem mais de 3 minutos. Uma pessoa colocou no grupo, no tempo lá da questão do aborto, um grupo X aí de pessoas católicas, e ninguém falou nada. Só quando a liderança do grupo, olha só, esperou a liderança do grupo, o formador, enfim, colocar lá, aí é que todo mundo saiu compartilhando. Não, peraí. O meu catolicismo, ele é o quê? Ele é passivo? É isso? É isso que os santos nos ensinam? Sério? Então eu aprendi errado. Para finalizar, considerações finais.
Rapidinho, só um comentário sobre isso que você fez. Fala com o Instagram, o problema é o Instagram, por mim a gente fica aqui. É interessante, porque esse questionamento que você faz, você diz, cara, eu tô percebendo que eu tô no caminho certo. Sem saber, eu tava fazendo isso aqui. Sem eu saber. E, no entanto, eu tô fazendo o que a igreja manda e as pessoas estão me criticando. Por quê? Porque essas pessoas precisam ser evangelizadas. Esses católicos precisam ser evangelizados. Da mesma forma que nós precisamos. E por isso nós buscamos o magistério da igreja. Né? E você falou, ser católico é ser passivo? Não. Eu preciso, a cada dia mais, se eu amo a Deus de fato, o zelo pela tua casa me consome. Eu preciso ser consumido por esse zelo e buscar conhecer a cada dia mais a tradição da igreja, o que a moral da igreja quer. Considerações finais. Obrigado, foi muito bom partilhar com você, expor as minhas revoltas e as minhas tristezas e alegrias acerca de todo esse cenário. Tamo junto e nos encontramos aí nas trincheiras. Sigam o Gabriel, me sigam o Instituto Veritas. Assistam as outras lives que estão aí. Sexta-feira, eu estou fazendo arte já, live sobre... Dá para conciliar feminismo e cristianismo? Rapaz, vai ser bom. Sexta-feira com a Gabriela Rodarte, lá de Goiânia. Show, vai ser top. Essa mulher católica, conheci ela em Brasília, então a gente vai conversar um pouco sobre essa temática, falar um pouco do envolvimento das mulheres na política, né? Porque, como você falou, se não tem um católico defendendo a moral católica lá, ou pelo menos a lei natural lá, eles vão botar o que eles quiserem lá, pelo amor de Deus. Exatamente. Se eu não tenho mulheres também na política para estar lá envolvidas, como a Cristonieto, que é um exemplo de deputada federal, sigam a Cristonieto, ela é fantástica, ela é incrível. Assim, qual é o partido dela? É a doutrina social da igreja, é incrível, cara, o trabalho dela é fantástico. Quem é que vai defender, sabe? Então, obrigado, Gabriel, estamos juntos nessa. O pessoal que está aí, né? Muito obrigado por ficar até agora. Estamos batendo recorde de audiência. E boa noite. A gente se encontra aí nas próximas lives, nas próximas atividades. Deus abençoe. Saibam, você que está me escutando, que o nosso interesse aqui não é simplesmente político. A gente não está ganhando nada. A gente quer realmente levar a doutrina, levar a verdade, veritas, né? Levar a verdade. Porque nós amamos a verdade. É por isso que estamos aqui dando a cara a tapa. Não é não? Exatamente. Valeu, o coração do homem tem sede da verdade. Isso. Amém, Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós.